Tenho meditado muito, refletido bastante sobre o que o profeta diz na mensagem Escutando Sua Voz, parágrafo 12 por aí, 12 ou 13 por aí. Você, pastor, não vai se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e ouvir sua voz. Está refletindo muito nisso. É preciso ouvir a voz de Deus. Essa voz ela é subjetiva. Ela não é audível. As pessoas que estão perto da gente não ouvem. Todos aqui têm experiência, né? Só a gente que ouve no coração. Mas para a gente ela é audível. Quando aconteceu comigo em Belo Horizonte, a igreja conhece essa história. Estávamos, eu, pastor Vanderlei, num lote, um bairro muito nobre, em frente ao zoológico. E pastor Vanderlei, aquele entusiasmo, vamos construir um sobrado para o senhor aqui. Vamos construir um sobrado com uma sacada bem em frente para o zoológico. Eu estava com a igreja na mão, uns 700, 800 membros, ele tinha passado para mim. E nós vamos construir aqui um sobrado assim, muito entusiasmado e falando. Ele falou, irmão, eu vou te falar uma coisa. Os irmãos não queriam que eu falasse, não, mas eu vou falar. Ele era estourado, né? Eu vou falar. Os irmãos aqui de Belo Horizonte, de melhor condição financeira, estão fazendo uma poupança para o senhor. Quando o senhor começar a construir, eles vão te passar o valor. Eles já estão fazendo. E vão construir um sobrado. Uma voz, essa mesma voz falou assim para mim, sua casa não é aqui. Mas como? Como não? Uma grande igreja. Quem não queria uma casa, um sobrado no bairro serrano, né? Quem não queria uma casa naquele lugar? Só isso. Tinha poucas casas. Na época eu olhei para todo lado, não. Distante as casas. A voz grave, né? Sua casa não é aqui. Só falei assim, irmão, vamos embora? Vamos. Falei nada. Entramos no carro, fomos embora. Logo, tudo mudou. E aquela casa, que não era lá, veio para cá, para Vila Jaiara. Hoje estou morando em uma outra casa, mas ainda tem esta casa lá na Vila Jaiara. Tanto a casa quanto a igreja, né? Não era lá, era aqui. E eu nunca tive pesar por isso. Deixamos uma igreja de mais ou menos 800 membros para vir para cá, para começar com menos de 20. Começar do zero. O carrinho que eu tinha, eu vendi para instalar um som, instalar um tabernáculo ali na Tiradentes, pequeno tabernáculo. Fiquei andando de ônibus, né, com 3 crianças. Ia para o terminal, do terminal ia lá para o IAPC. Voltava de ônibus, fiquei com essa dificuldade. Voltei à estaca zero. Mas olha o que Deus fez, né? Então é muito bom ouvir a voz. A voz subjetiva. Mesmo que a gente não entenda, obedeça. É bom obedecer. Deixa os resultados com Ele. Agora, não vá se ocupar tanto. Aos Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo. Quer dizer, não afugenta o Espírito Santo, não distancie o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. A nossa luta não deveria ser para entrar na presença de Deus, é para não sair. Não sair da presença de Deus, não. Estar na presença de Deus não é só quando nós ajoelhamos, e choramos, e oramos, e falamos, não é só.
é a gente viver na presença de Deus, sempre. Quando a gente ajoelha para orar, com certeza Ele vai ouvir. Porque a gente entra, a gente está na sua presença. E as muitas vozes abafam a voz do Espírito Santo. Nós ouvimos coisa demais. Nós vemos coisa demais. Escutamos coisa demais. Fica muito carregada a mente. O Espírito Santo não pode falar. A voz dele é abafada. E a gente fica aí tempo e tempo e tempo sem ouvir a voz de Deus. Não ouve. A gente não entra na presença de Deus. Vozes audíveis, no trabalho, em todo lugar, sons, vozes subliminares, vozes audíveis mesmo, especialmente agora com a internet. Então músicas, coisas que vemos, imagens. Então a mente, os canais, os sentidos ficam tudo contaminados, ficam tudo poluídos, com imagens e vozes e coisas que às vezes nos envolvem o tempo todo. Aí abafa a voz do Espírito Santo. Às vezes nós oramos, não conseguimos nem orar quando ajoelhamos para orar, porque nós estamos numa presença diferente, que não é a presença de Deus. Imaginações. Tudo isso mantém o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo afastada de nós. As redes sociais já tem o nome certo, é rede mesmo, você cai na rede. Caiu na rede. Não consegue sair. Peixe caiu na rede e não consegue sair. O pássaro caiu na rede, não consegue sair. Então, não tem tempo, porque se ocupa todo o tempo. Aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, aos Efésios 6, é a escola dominical, pode abrir sua Bíblia, tem tempo para isso. É muito importante. Os Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Daniel, volte as páginas para o Apocalipse do Velho Testamento. Livro de Daniel. 10, versículo 5. Isso. E levantei os meus olhos e olhei. E vi um homem vestido de linho. E os seus lombos cingidos com ouro fino.
E o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago. Esse anjo poderoso. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz de suas palavras como a voz de muitas águas. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou em mim a minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Agora vamos para Apocalipse. O que Daniel viu, João viu. Em Apocalipse, no capítulo 1. Aqui, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que estão na Ásia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Olha o que Daniel viu, agora o que João viu. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingindo o peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. O profeta diz: é sempre ele. É sempre ele. Esse anjo poderoso é sempre ele. E aqui, João diz aqui uma coisa muito forte. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele era acostumado a reclinar no peito de Jesus. Era o apóstolo mais chegado a Jesus, né? Mas agora, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Quem é o primeiro e o último? É sempre ele. O que vive foi morto. Quem é que vive e foi morto? Que viveu e foi morto? Para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que tem a chave da morte e do inferno? Vamos falar o nome dele com muito gosto. Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso. Voltando aqui. À medida que nós afastamos de um alvo, aproximamos de outro. Aqui estão 2 alvos.
Aqui estou eu. Aqui estou eu. À medida que eu me afasto desse alvo, eu estou aproximando de outro. Tem imagem não, né? Tem não? Aqui? Tem imagem aqui ou não? Eu não sei. Lá, mas aqui tem, aqui na frente. Ah, que bom. À medida que eu estou afastando deste alvo aqui, eu estou aproximando desse aqui, ó. À medida que vai aumentando a distância entre Deus e eu, vai aumentando a distância, vai diminuindo a distância entre eu e esse reino de Satanás. Esse príncipe das trevas, essas hostes espirituais da maldade. Está entendendo, jovens? A distância aqui aumentou, o espaço aqui aumentou. E esse aqui só está diminuindo, eu só estou chegando perto. Não vai se ocupar tanto que não possa parar. Que não possa afastar-se da presença de Deus. E não ouvir mais a sua voz. Está aproximando aqui, a distância aqui está aumentando e aqui está diminuindo. O espaço aqui aumentou e aqui acabou. Menos tempo. Cada dia está ficando assim, irmãos. Menos tempo na presença de Deus. Está percebendo isso? Os irmãos estão percebendo isso? Que cada vez mais está aumentando a distância entre nós e isso. Esse sobrenatural. Esse príncipe da paz. O principado está sobre os seus ombros. Miguel é o protetor do povo de Daniel. E na metade da 70ª semana, essa igreja noiva gentílica foi introduzida no povo de Daniel. A noiva foi introduzida ali, a noiva gentílica. Então, Miguel é o nosso protetor. Você, pastor, você, igreja, você, irmão, você, irmã, você, moço, não afaste tanto. Afasta não, você está aproximando de outro príncipe aqui, ó. O príncipe das trevas do reino de Satanás. Está na hora de aumentar a distância aqui e aproximar ali. Está aqui. Esta manhã, quando vínhamos ao culto, minha esposa me dizia: querido, não digo isso com motivo de elogiar a ninguém. Mensagem escutando sua voz, parágrafo 12. Porém, ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha, Gabriela, mocinhas, jovenzinhas, mocinhos, jovenzinhos. Comentei com minha esposa ontem sobre uma mocinha que deve ter uns 13, 14 anos, por aí. Comentei com a minha esposa: você viu a mãe, viu a mocinha. Que semelhança, que aparência tão santa. Que pureza. Que inspiração. Essa menina tem um referencial materno na vida. Ela se inspira na mãe que ela tem. É um referencial. Ela se veste igual a mãe veste. Ela usa o cabelo como a mãe usa. A mãe é o espelho da filha. Ela não se envergonha da mãe que ela tem. É uma mãe cristã. É um referencial. A mãe é uma professora. E não é falando demais, não. É com a sua vida,
Sua vida fala muito mais alto do que seus conselhos. Seus conselhos se tornam sem valor nenhum. Se a mãe diz assim, faço o que eu ensino, mas não faço o que eu faço, isso não tem peso. Melhor a mãe falar assim, minha filha, eu não sei ensinar muito não, mas faço o que eu faço. Meu ensinamento para você seja a vida que eu vivo. Pai, meu filho, meu ensinamento para você seja a minha vida. Eu não sei falar muito, não sei muito dar muito bom conselho não, mas faço o que eu faço. Pisa onde eu piso. Vai aonde eu vou. A mãe é o exemplo da filha. O pai é o exemplo para o filho, é o referencial. E às vezes eu vejo no meu filho um exemplo para mim. Ele é um exemplo para mim. Nós passamos influência, né, um para o outro. E assim são muitas as mocinhas aqui, os mocinhos. Viu a mãe, viu a filha. A filhinha se inspira nela. Agora a irmã Meda diz, eu não quero elogiar ninguém. Também não estou elogiando, não estou citando nome aqui. Porém, ontem à noite eu sentei-me ao lado de uma mocinha. Ela tinha uma boina, como elas usam. E se podia ver que ela havia estado com Jesus. Ah, não, é maravilhoso demais, não é? Como chama essa menininha da irmã Daniela, essa que canta aqui? Que é essa menininha, irmã do Felipe. Elisa, essa menina esteve com Jesus. Ela está sempre com Jesus, não está? E assim todas as meninas, mocinhas, mocinhos. Por quê? Por que a irmã Meda viu que ela havia estado com Jesus? Tinha uma aparência tão dócil. Sua alma era suave. Seus olhos eram tão claros. Não tem confusão de rosto. Olhos claros, olhos brilhantes. Alma suave, palavras suaves. Não estava escondendo nenhum pecado. Havia estado na presença de Deus assim. Aonde ficou esse príncipe do reino das trevas? Ficou longe. Ficou longe. Acabou a distância aqui entre essa mocinha, esse mocinho e Jesus. O irmão, a irmã. Aí quando você ajoelha para orar, com certeza Deus ouvirá do céu. Ela estava leve na presença de Deus. Aliás, voltando aqui. Não estava escondendo nenhum pecado. Havia estado na presença de Deus. Suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus. A presença de Deus traz uma leveza, né? Estava lendo sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Uma menina na igreja lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Vê se encontra uma menina, uma mocinha no pátio da igreja aqui, lendo a Bíblia ou a mensagem. Será que acha? Será que vê um irmão na sombra da mangueira, por aí, sentado em algum lugar com a mensagem na mão, está vendo é com o celular. Será que é lendo mensagem no celular? Essa distância que precisa aumentar. Está precisando aumentar essa distância aqui. Não havia
Suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, fumo e demais coisas do mundo. Estava leve na presença de Deus, estava lendo sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Porém, nós, a gente moderno, o que fazemos? E os falsos profetas nos púlpitos nos dizem que está tudo bem. Vou trazer um estudo mais aprofundado. Onde estão os anjos caídos? Estão presos lá na Antártida. Como se crê que os anjos caídos estão tudo preso lá no gelo. Suposições, né? Que os anjos caídos estão nos púlpitos. Mas não vou aprofundar nisso agora. Porém, nós, a gente moderno, que fazemos? Os falsos profetas de trás dos púlpitos nos dizem que está tudo bem. Agora quero dizer isto. Se estou equivocado, peço a Deus que me perdoe. Porém, sou persuadido que a maioria deles não conhece a Deus. A congregação nunca viverá num nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Com razão as escrituras dizem, como os pastores têm espalhado as ovelhas. Pobres deles, porque são ramas que não levam frutos, e serão cortadas e lançadas no fogo. Há tantas coisas neste dia para anular o sentido do homem. Há tantas coisas nesse dia para anular o sentido do homem. Preso. Porém, mesmo em meio a tudo aquilo e em vista de todas as vozes que estão no mundo, algumas delas são a voz do prazer, outras são a voz do pecado para atrair as pessoas. Em vista de tudo isso, a verdade de Deus ainda permanece. Todo aquele que ouvir a minha voz e me seguir, homens e mulheres, jovens, crianças. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço, até nos vermos outra vez.